Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 17. A mensagem dessa manhã tem o seguinte tema: pecado não confessado gera desesperança. Jeremias, capítulo 17, versículo 1 a 11. O Arthur, chega cá, meu irmãozinho, você vai ter que orar por mim agora. Eu vou ler o texto, você vai orar, vem cá. Diz assim a palavra do Senhor, Jeremias 17, de 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: o pecado de Judá está escrito como um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos teus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos, junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. Ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado em todos os teus territórios. Assim, por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir a teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes. E no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos, que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim será insensato. Vamos orar. Senhor nosso Deus, ainda na Tua presença, Pai, queremos Te pedir para que o Senhor abençoe a palavra que será traga pelo pastor Marcos Nas, que o Senhor possa, Pai, estar iluminando o Teu servo, que tudo que ele disser aqui não seja nada além da Tua verdade, Pai, e que essa verdade possa transformar os nossos corações. É o que nós oramos e Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pecado não confessado gera desesperança. Queridos, Davi escreveu um dos salmos, o Salmo 32, e em 2 versos ele expressa bem o que significa pecado não confessado e o desastre que ele causa em nossa vida. Observe o que ele diz no verso 3 do Salmo 32: enquanto calei o meu pecado, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Verso 4: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão e estio. Queridos, o pecado limita o nosso horizonte. Não conseguimos enxergar além do que os nossos olhos humanos alcançam. O pecado cega o nosso entendimento. Nós limitamos a nossa perspectiva de presente e nós não conseguimos enxergar a perspectiva de futuro. Perdemos a perspectiva do Senhor, da sua vontade em nossa vida. Em outras palavras, o pecado retira de nós a esperança, a real esperança. Tudo se transforma em medo, angústia, dor. Passamos a andar como se estivéssemos em um completo deserto. Queridos, no texto lido,
escrito pelo profeta Jeremias, também fala sobre o pecado. O pecado que, dentre tantas coisas, causou dureza ao coração do povo e, consequentemente, aguçou a ira do Senhor. Jeremias foi um profeta levantado pelo Senhor ainda jovem. Ele profetizou cerca de 40 anos. Ele nasceu num vilarejo próximo a Jerusalém chamado Anatote. No período que ele nasceu foi do rei Manassés, o vô do rei Josias. E ele começou a profetizar no 13º ano do reinado de Josias. Todos os pecados que Manassés cometeu, e foram terríveis nos seus quase 55 anos de reinado, eles deveriam ser castigados, não só no período de Manassés, mas o povo sofreria as consequências nos reinos posteriores. Mas o Senhor deixa claro que não seria no período de Josias, pois esse jovem rei intentou e promoveu profundas reformas religiosas no seu reinado. Porém, queridos, após a morte de Josias, seu filho Joaquim reinou em seu lugar, e diga-se de passagem, ele fez o que era errado, mal perante o Senhor. Depois, Joaquim reinou, e depois Zedequias reinou, e foi quando o povo foi levado por Nabucodonosor para o exílio babilônico. Nesse período, queridos, pós-Josias, Jeremias profetizou contra o pecado de Judá, enfatizando que viria o juízo da parte de Deus. Mas que pecado era esse? Qual o principal pecado do povo? No capítulo 16, os versos 10 a 12, Jeremias enfatiza, quando ele diz: me deixaram a mim, disse o Senhor. Foram atrás de outros deuses e os serviram, e os adoraram. Queridos, o principal pecado foi a chamada prostituição espiritual, quando o homem se dobra diante de outros deuses, fruto da sua loucura, da sua imaginação. A idolatria foi o pior pecado do povo de Deus no passado, e ainda hoje, queridos, continua sendo. Por esse afastamento de Deus, Jeremias pregou arrependimento e abandono de pecado por longo tempo. Diz a palavra de Deus, diz que desde a alva até o anoitecer, durante 24 anos, esse homem anunciou que Deus estava insatisfeito com suas posturas, anunciou que esse povo se voltasse para o Senhor, mas a gente observa que isso foi em vão. O povo não dava ouvidos ao profeta, e enquanto isso, era desenhado o juízo de Deus contra eles. O texto que nós lemos, queridos, nós faremos uma rápida exposição, dividindo ele em 3 partes, trazendo algumas conclusões e uma aplicação. A primeira delas, o profeta denuncia a dureza de coração do povo e enfatiza a principal consequência do seu ato. Ele começa dizendo que o coração do povo era como uma tábua de pedra. E é isso que acontece com um coração embrenhado no pecado. Ele endurece como essa pedra. Após o profeta diz que o pecado da idolatria estava gravado no coração duro desse povo, gravado com um ferro pontiagudo ou com um ponteiro de diamante, que tem uma das pontas mais duras, capaz de deixar marcas sobre qualquer superfície. Nada humanamente falando mudaria essa marca. Não se conseguiriam limpar essa marca em seus corações com água e sabão, ou qualquer outro instrumento. Somente a graça de Cristo poderia purificá-los de todo o pecado. Após a severa acusação, temos a profecia da perda da terra, conforme o verso 3, e novamente enfatizado no verso 4, quando a herança do povo, a terra de Canaã, seria retirada deles. Eles seriam privados dessa terra e habitariam em terra estranha, no exílio, não mais como donos, mas como escravos. Essa mensagem já foi enfatizada
Quando no Sinai Deus dá as tábuas dos mandamentos, o 5º mandamento diz que se eles não honrassem pai e mãe, eles viveriam pouco na terra que Deus estava dando para eles. Os seus inimigos invadiriam, como fez Nabucodonosor, e levou esses homens pecadores, cativos, escravos, para a Babilônia. Numa segunda divisão, do verso 5 ao verso 8, observamos que em quem o povo depositasse sua confiança, determinaria sua condição nessa vida. Verso 5 ao verso 8 enfatiza isso. Observe, queridos, que tanto no verso 5 quanto no verso 7 aparece o verbo confiar, que nesse momento é o centro da atenção do profeta em sua mensagem para o povo. Num primeiro instante, quando o povo confiasse no homem, ou seja, na sua carne, no seu braço mortal, ele seria tratado como maldito, ou seja, como aquele que receberia a maldição da parte de Deus. Isso aconteceria não somente porque a confiança na sua própria carne, mas eles estariam apartando o seu coração do Senhor. A sua confiança não estaria no Senhor, mas em si, no seu braço forte. E essa maldição é explicada no verso 6. Quando diz que esse homem maldito que confia em si mesmo, será, observem, como um arbusto solitário no deserto, que não consegue ver qualquer tipo de bem, só sequidão, e na sua sede receberá sal. Terrível essa condição, meus irmãos. Uma maldição que nos faz pensar, repensar em quem nós temos depositado a nossa fé, a nossa confiança. Entretanto, essa condição, ela muda de figura quando a confiança do ser humano muda o destino. Quando essa confiança é posta no Senhor, e também a sua esperança, de arbusto solitário no deserto, vivendo em condição inóspita, a figura de uma árvore frondosa, cheia de frutos. Observe o verso 8, é uma árvore plantada junto às águas, com raízes até o ribeiro, que no tempo da sequidão não sofre com o calor, suas folhas estão sempre verdes, e em todas as estações estão cheias de frutos. É claro, queridos, que o Salmo 1 está na mente do profeta. Quando Davi, sobre aquele que tem o seu prazer, quando ele escreve que aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor, e medita nela de dia e de noite, ele será assim, demonstrando no meio dos salmos as consequências repetidas pelo profeta. Em quem você tem depositado a sua confiança? No que está fundamentado a sua esperança? Lembre-se que não existe possibilidade para neutralidade. Ou você serve ao Senhor, ou outra força ou poder. No trono de nossa existência, senta Deus ou algum ídolo. E eu espero que a sua esperança seja o Senhor e na sua maravilhosa palavra. Terceira divisão, verso 9 ao verso 11, o profeta lembra que o Senhor conhece o coração do povo. Não existia possibilidade de enganar ao Senhor, e ninguém escaparia ao seu juízo. O profeta começa a falar que o coração do ser humano é um coração enganoso, ou seja, um coração doente. E sabemos, queridos, que essa doença tem nome: pecado. Após Jeremias, diz que aquele que conhece o coração do homem, diz que esse homem, ou o coração dele, é desesperadamente corrupto. Ou seja, o que Deus está enfatizando ao seu povo é que o coração desse homem, humanamente falando, é incurável. O pecado, queridos, é algo terrível, que humanamente falando não tem cura.
O mal que ele causa é terrível. E Jeremias deixa claro que o Senhor conhece cada pedaço, cada cantinho, onde tudo se processa, aquilo que no Velho Testamento é designado como coração e que no Novo Testamento é designado como mente. Portanto, ele deixa claro que somente o Senhor, de maneira justa, conseguiria manifestar de maneira clara as intenções do coração do seu povo e dar a retribuição correta ao erro cometido por esse pecado, como ele diz no verso de número 10. O profeta termina dizendo que quem age injustamente pagará o preço por suas ações, e o seu fim será a insensatez, ou seja, a loucura. Diante dessa exposição, trago algumas conclusões para os amados irmãos. E a primeira delas, não ignore o alerta da palavra de Deus sobre o pecado e suas consequências, principalmente o pecado da idolatria. Sabe, irmãos, muitos profetas, muitos Jeremias têm sido levantados pelo Senhor para denunciar o pecado do meio do nosso povo, do qual fazemos parte. Aquilo que deveria ser ouvido com muito temor tem sido ignorado, deixado para lá. Não damos o real valor, o valor que devemos dar à exortação do Senhor. O pecado é terrível, causa males físicos, espiritual ou espirituais, rouba a nossa paz, tira o nosso sossego. E enfatizado pelo pastor Hernandes, é doce como mel na boca, mas quando desce para o estômago é amargo como um fel. Ele te traz segundos de prazer e eternidades de sofrimentos. Isso é terrível, queridos. Não rejeite o alerta da palavra de Deus, não brinque com o pecado, verifique quais são os ídolos contemporâneos que você tem cultuado. Será o dinheiro, seus bens, o poder que tanto chama atenção? Será um partido político, um time de futebol? Vigie! Calvino disse que o coração é uma fábrica de ídolos. Vigie se as coisas não têm ocupado o lugar do Senhor em sua vida e lhe roubado aquilo que é mais precioso em nossos dias: a nossa esperança em Cristo. Em segundo lugar, o juízo virá. E é um juízo justo. Irmãos, o juízo de Deus não tarda e não falha. Ele vem no tempo certo e vem de maneira correta. E todos aqueles que recebem são indesculpáveis. Indesculpáveis. Muitos compreendiam que Jeremias estava falando apenas o politicamente correto, que nada iria acontecer. Como certa vez ouvi de uma mãe dizendo à sua filha adolescente: liga não, minha filha, o pastor está falando porque ele é obrigado a falar, porque se ele não falar o conselho vai cobrar dele, o prestério vai chamar a atenção dele. Conversa, que bobagem é essa? Muitos filhos estão nessa caminhada, ignorando a palavra do Senhor, se entregando a todo tipo de maldade, de pecado que a palavra de Deus condena. O juízo de Deus não tarda e não falha. E como diz o autor de Hebreus, falando para irmãos sofrendo com a perseguição, pensando em desistir das fileiras do cristianismo, ele diz que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, registrado em Hebreus capítulo 10, verso 31. Terceira e última conclusão: somente através de Cristo seremos livrados da condenação por conta dos nossos pecados. Sem Cristo, meus irmãos, o juízo de Deus recai sobre a nossa cabeça. Recebemos a culpa plena de todos os nossos pecados. E isso para nós é insuportável. Quando cremos em Cristo, nós compreendemos que a ira de Deus que era contra nós é despejada sobre o seu Filho. É condenado em Cristo algo que aconteceu lá no Calvário. E a partir daí, confessando com a boca a Jesus, confessado que Jesus é Senhor, o nosso coração crendo que Deus o ressuscitou dentre os mortos, seremos sim
livres da ira do Senhor sobre nós. Somente pela fé em Cristo seremos libertos da condenação eterna, seremos declarados justos aos olhos do Senhor. Queridos, o perdão dos nossos pecados abre os olhos do nosso coração e renova dentro de nós a esperança no presente e a esperança no porvir. Na contramão dessa verdade, aquele que não reconhece em Jesus como seu Redentor, sofre com o medo do juízo aqui na terra e no porvir. Não tem outra mensagem a não ser arderá no fogo do inferno. Diante disso, trago algumas aplicações. Observe se a falta de esperança, que muitas vezes assola a sua e a minha vida, não está relacionado ao pecado e à falta de confissão. Pastor, não consigo ver esperança alguma, eu só vejo tristeza, eu só vejo tragédia, não consigo ver perspectiva para os meus filhos, pastor. O que será dos meus netos? Meus amados irmãos, vivemos ainda ainda que velada, liberdade de culto. Mas imagina comigo, Paulo na sua segunda prisão, condenado à morte, vendo cristãos sendo estaqueados em troncos, betumados com piche, fogo sendo lançados, iluminando as ruas de Roma por dias e noites sucessivos. O que pensavam esses homens nessa época, diante da perseguição ferrenha de Nero? Mas eles não olharam para essas circunstâncias, e nós não podemos depositar o nosso olhar e a nossa esperança nesse contexto, queridos. E sim no Senhor, olhar para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, e lembrar que se tem uma coisa que abaixa os nossos olhos, que nos afasta de Deus, é o pecado não confessado. E na contramão dessa mensagem, nós vemos o apóstolo João dizendo: se confessarmos os nossos pecados, o Senhor aplica a sua fidelidade e justiça, porque Ele prometeu fazê-lo. Lá no Velho Testamento Ele disse que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter do seu mau caminho, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ele prometeu, e João diz que quando nós confessamos os nossos pecados, essa fidelidade e essa justiça é aplicada na hora em que nós declaramos a Deus as nossas faltas. Apenas isso? Não. O texto continua. Ele perdoa. O perdão, meus irmãos, é o retirar da culpa. Nós não vamos esquecer. Não vamos. Certa vez no aconselhamento, o irmão disse: pastor, não consigo esquecer dos meus erros. Falei: quem disse que você vai esquecer? Você vai lembrar. Mas por que nós lembramos, pastor? Meus irmãos, Deus é pedagógico em tudo. A lembrança do erro e das consequências dele nos dá limites. Nos dá limites. Apenas perdão? Não, mas o Senhor nos purifica. Porque o finalzinho do verso, capítulo 1 de 1 João, verso 9, diz que Ele purifica-nos de toda injustiça. Injustiça ali é adiquias, é uma das palavras para pecado. Ele nos purifica de todo pecado. A desesperança, se não confessarmos, ela continuará reinando em nossa alma. Queridos, quando o rei Davi confessou o seu pecado, novamente, no Salmo 51, verso 12, novamente ele sentiu a alegria da salvação. No verso 15 do Salmo 51, ele diz que ele conseguiu louvar ao Senhor. No verso 17, ele teve o seu espírito quebrantado e o seu coração contrito. Eu encerro perguntando: que tal apresentar diante de Deus continuamente as faltas de maneira sincera
e sim ter os olhos do coração, da fé abertos, coração amolecido e renovada a nossa esperança. Que tal fazermos isso? Vamos orar.